Todos nós sabemos que a Dança dos Dragões, a grande guerra civil da casa Targaryen, ficou famosa justamente por envolver uma grande quantidade de batalhas entre essas criaturas terríveis e maravilhosas que são os dragões. Porém, como é comum de ver na obra do George R. R. Martin, a dança também é um momento onde mesmo as partes mais mágicas desse universo ainda estão submissas ao contexto político da obra. Por isso, embora a Dança dos Dragões seja lembrada pela disputa entre os dragões e os seus cavaleiros, na verdade esse conflito foi decidido de forma muito mais mundana, a partir da mobilização dos lords e de seus exércitos. E é justamente nesse contexto em que algumas casas das terras fluviais entram na história da Guerra Civil junto do Norte, sendo essenciais e decisivas para vencer a Dança dos Dragões. E é justamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. E lembrando que esse vídeo vai trazer alguns spoilers sobre o futuro de House of the Dragon, então fiquem avisados. Mas assista, vale a pena. Bom, a Dança dos Dragões foi um conflito intenso e cheio de reviravoltas. Tanto a facção verde quanto a negra tiveram sucessos iniciais durante a guerra. De modo geral, em nenhum momento do conflito, um lado teve uma vantagem definitiva a ponto de conseguir encerrar as batalhas e se dar como vitorioso aí dessa guerra civil. Por isso, na dança, cada batalha foi sempre muito importante. E, mais do que isso, desde o início da treta ficou claro para o Aegon e para Rhaenyra que seria fundamental para eles fomentarem e trazerem alianças para o seu lado, convencendo os lords do reino a apoiarem as suas causas. Desde o começo, os verdes tinham boa parte da Campina ao seu favor, por conta da influência da casa Hightower, além de terem apoio massivo da casa Lannister e dos senhores ocidentais. Depois, eles também conseguiram o apoio do Lord Baratheon, já que o príncipe Aemond se ofereceu para casar com uma das 4 filhas do Lord Boros, que aceitou esse acordo. Já do outro lado, os negros também tinham o apoio natural do Vale de Arryn, por conta da mãe da Rhaenyra ser meio Arryn. Então, ele já tinha esse apoio natural, assim como os verdes tinham apoio natural ali dos Hightower. Além disso, os negros também conseguiram um apoio frágil do Dalton Greyjoy, a lula gigante vermelha, sobre quem eu já falei num vídeo aqui do canal. E depois, os negros também conquistaram o apoio dos lords das terras fluviais e dos Starks, o que eventualmente se provou fundamental no curso do conflito. Eu já falei aqui no canal sobre qual foi o papel decisivo da casa Stark durante a Dança dos Dragões, num vídeo que também vai aparecer nos cards. Por isso, nesse vídeo eu vou focar mais no papel dos lords das terras fluviais e também nos lobos do inverno. Enfim, o que nós precisamos lembrar sobre o apoio dos Starks é que o Lord Cregan concordou numa aliança com o príncipe Jacaerys, mas o Lord Cregan afirmou que levaria muito tempo até que ele conseguisse reunir forças no norte para poder marchar para o sul e ajudar a Rhaenyra. Essa dificuldade logística se dava tanto pela questão geográfica do norte, é muito difícil reunir as tropas lá, porque é um território muito grande, quanto pela necessidade de se preparar para o inverno que estava chegando, e o norte precisa de preparativos extras para o inverno. Por isso que o Lord Cregan falou, beleza, eu apoio a Rhaenyra, mas eu preciso de um tempo até conseguir entrar na guerra. Porém, enquanto as principais forças do norte se reuniam, o Lord Roderick Dustin, o senhor de Vila Acidentada, reuniu 2.000 soldados nortenhos e partiu para o sul como uma espécie de vanguarda do exército do norte. Essa força do Lord Dustin era um tanto esfarrapada e os soldados usavam machados, malhos, maças e espadas antigas e também cotas de malha muito velhas e até alguns cavalos meio moribundos. Isso porque esse exército, que ficou conhecido como Lobos do Inverno, era composto de homens mais velhos e de terceiros filhos que não tinham muita serventia para suas famílias durante o inverno, então partiram para lutar na guerra ao invés de ficarem junto das suas famílias e sendo uma boca a mais para alimentar durante um período difícil, quando falta alimentos, tudo mais duro ali no inverno no norte. Então, esse exército do Lord Dustin marchou diretamente até as Gêmeas, onde eles foram recebidos pelo Lord Forrest Frey e a sua esposa, a Lady Sabitha Frey, que juntaram as suas forças aos Lobos do Inverno. Depois, o Robb Rivers, um bastardo da casa Blackwood, também liderou um grupo de arqueiros para se juntar aos Frey e aos Lobos e seguir descendo com eles para participar das batalhas ao lado dos negros. Na verdade, os Blackwood já tinham se unido à causa dos negros um tempo antes, sendo uma das primeiras casas de Westeros a apoiar a Rhaenyra. Isso aconteceu porque assim que
que o Aegon II foi coroado em Porto Real, o príncipe Daemon voou no Caraxes e tomou o castelo de Harrenhal, criando um ponto de encontro para unir os lordes dos rios que desejavam apoiar a Rhaenyra. Então ele criou mais ou menos um QG, uma base para que os lordes das terras fluviais apoiadores da Rhaenyra tivessem um ponto de encontro. Essa estratégia deu muito certo e os Blackwood rapidamente se juntaram ao Daemon, enquanto outras casas das terras fluviais, como os Bracken, preferiram apoiar a facção verde. Lembrando aqui que a maior rivalidade da história de Westeros é a casa Bracken contra a casa Blackwood. Por isso, sempre que um tá de um lado do conflito, o outro prefere escolher o outro lado. Eles estão sempre em lados opostos. Boi garantido e caprichoso. Boi garantido e caprichoso. Referências do norte. A primeira batalha oficial da dança, inclusive, aconteceu quando os Blackwood invadiram as terras dos Bracken, queimando plantações, expulsando ovelhas e gado, saqueando aldeias e roubando todos os septos no seu caminho. Isso exigiu uma resposta dos Bracken, liderados pelo Sir Aemon Bracken, que aconteceu na Batalha do Moinho Flamejante. Essa batalha durou horas e horas e ficou com esse nome porque ela foi lutada ao lado de um moinho que pegou fogo durante a treta. O Sir Aemon matou o Lord Samuel Blackwood durante a batalha, porém ele mesmo acabou sendo morto, levando uma flechada no olho. Um detalhe interessante é que quem liderava os arqueiros da casa Blackwood nessa época era a Lady Alysanne Blackwood, a irmã do Samuel. Supostamente foi a flecha dela que matou o Aemon. Enfim, de qualquer jeito, a batalha foi pesada, com baixas para ambos os lados, mas no final os Bracken acabaram perdendo e foram forçados a recuar. Com isso, os Blackwood seguiram e também tomaram a região de Barreira de Pedra, dando uma vantagem inicial para os negros na Dança dos Dragões. Essa vantagem fez o Aegon II tentar responder à altura. Por isso, ele liderou um ataque nas terras da coroa, saqueando Valdocaço e atacando o Pouso das Gralhas. Lá, eles tiveram uma vitória definitiva contra Rhaenys e o seu dragão Meleys. Porém, o próprio rei acabou ferido, deixando o controle dos exércitos verdes nas mãos do seu irmão, o príncipe Aemon. Da mesma forma, seguiram as batalhas da Goela e da Batalha do Vinho Mel, ambas vitórias dos verdes. Nessa última batalha, inclusive, o príncipe Daeron, que ainda não apareceu lá em House of the Dragon, foi decisivo para salvar o lado dos verdes. E quase que eu falei House of Cards. É muitos houses. Eu fiz House of Cards, House of the Dragon e House. Só House. Muitos house. Então, o príncipe Aemon e o Sam Cole aproveitaram esse bom momento dos verdes para marchar até Harrenhal para enfrentar o príncipe Daemon que estava abastecido por lá. O problema é que essa movimentação do exército verde acabou deixando a capital, Porto Real, bastante vulnerável. A Rhaenyra então aproveitou essa oportunidade. Junto do Daemon, eles driblaram os verdes e partiram para a capital também. Nesse momento, a própria patrulha da cidade traiu a Alicent, que estava comandando Porto Real, e deixou a Rhaenyra e o Daemon entrarem. O Aegon II até conseguiu escapar, impedindo que os negros tivessem uma vitória definitiva na guerra. Por isso, as batalhas continuaram e agora sim, os Lobos do Inverno e os Lordes das Terras Fluviais passam a ter um papel bastante decisivo nesse momento da guerra em que a Rhaenyra consegue tomar ali Porto Real. Bom, enquanto a capital caía para os negros, o exército Lannister marchava em peso para ajudar o restante das forças verdes. Eles progrediam lentamente por conta da saúde do seu comandante, o Lord Humphrey Lefford, que era bastante velho. Por isso, eles acabaram sendo interceptados pelos Senhores dos Rios, no que se tornou a Batalha do Ramo Vermelho. Embora nesse momento da história o exército ocidental fosse mais forte e mais numeroso, os Senhores dos Rios conseguiram bloquear a travessia do Tridente. Então, o Lord Jason Lannister tentou forçar a travessia por 3 vezes, mas não teve sucesso. No fim, ele acabou sendo morto e o comando das suas tropas passou para o Sir Adrian Tarbeck. O Sir Adrian, então, mandou que seus homens tirassem as armaduras e cruzassem o rio a nado. E assim ele conseguiu pegar de surpresa o Tristan Vance, que estava controlando ali uma das partes do Tridente. Essa surpresa do Sir Adrian quebrou a resistência dos Homens dos Rios, permitindo que os senhores ocidentais conseguissem atravessar o Ramo Vermelho. O exército ocidental, então, marchou pelas terras fluviais com o objetivo de chegar em Harrenhal, que nesse momento já estava nas mãos do príncipe Aemon. Lembrando que o Daemon, que tinha conquistado Harrenhal, voltou para Porto Real para dar a cidade para Rhaenyra. Por isso, o exército ocidental marchou até o Lago Olho de Deus, mas eles acabaram sendo parados pelas forças do Rodrik Dustin.
O Roderick Dustin, com seus 2.000 lobos de inverno, estavam reforçados com 600 soldados de infantaria e 200 cavaleiros Frey, além de 300 arqueiros dos Blackwood. Sem contar que, vindos do sul, o restante das forças dos Senhores dos Rios que tinham perdido a Batalha do Ramo Vermelho conseguiram se recompor e chegaram a tempo de cercar o exército ocidental. O Lord Humphrey Lefford, então, não soube como proceder, tentando esperar para ver se chegava algum reforço da parte dos verdes, o que não aconteceu. Na verdade, mais forças dos negros chegaram através dos soldados Blackwood que foram até ali para apoiar os seus aliados. Então, sem ter saída, mesmo estando num número maior, o exército ocidental foi atacado 5 vezes pelos nortenhos e pelos seus reforços. Os ataques dos aliados negros vieram por 3 lados diferentes, com as forças ocidentais sendo completamente massacradas. Essa batalha ficou conhecida como Batalha da Margem do Lago e foi uma das mais sangrentas de toda a guerra, com o lado dos negros perdendo mais de 2.000 soldados. Porém, os verdes também perderam milhares e milhares de homens, com o Lord Humphrey Lefford sendo morto durante o confronto. Com essa derrota, o Aemond e o Sir Criston Cole resolveram deixar Harrenhal e partirem para o sul, na direção da Campina, com o objetivo de unir as suas tropas com as do Lord Ormond Hightower, que estava reunindo forças lá na Campina. O Aemond, na verdade, preferiu ficar nas terras fluviais, junto do seu dragão, a Vhagar, para queimar aquelas terras e tentar desestabilizar ali os Senhores dos Rios, enquanto o Sir Criston Cole liderava os exércitos e partia para o sul. A força do Sir Criston Cole nesse momento era de cerca de 3.600 homens. Porém, os negros usaram também técnicas de guerrilha e foram minando a marcha do Sir Criston Cole para o sul. Eventualmente, ele e as suas forças acabaram sendo pegos numa armadilha dos negros, que estavam com um dobro de soldados nesse momento. O Sir Criston Cole, vendo que ele estava completamente cercado, até ofereceu a sua rendição, mas os nortenhos e os Senhores dos Rios não estavam interessados nisso. Depois, o Cole desafiou os líderes do exército inimigo para um combate singular. Mas o Sir Garibald Grey, o Lord Roderick Dustin e o Pate Folha Longa recusaram. O Sir Criston então foi morto bruscamente por uma saraivada de flechas de uma forma quase desonrosa, e depois o Lord Dustin deu o sinal e o ataque dos negros começou. Sem líder, o exército verde colapsou e mais uma vez foi massacrado. Essa batalha foi tão bruta que eventualmente ficou conhecida como o Baile do Açougueiro. A vitória do Lord Dustin e dos Senhores dos Rios nessa batalha marcaram o melhor momento da Rhaenyra durante a guerra. Porém, isso não durou muito tempo, porque os verdes eventualmente conseguiram retomar Tumbleton. Tumbleton era uma cidade na Campina que os negros tomaram logo no início do conflito e usaram ela como uma base para bloquear o avanço das tropas Hightower, impedindo que o Lord Ormond marchasse livremente para Porto Real. Após vencerem o Sir Criston Cole nas terras fluviais, o Lord Dustin liderou seus lobos do inverno, junto do Sir Garibald Grey e do Pate Folha Longa, lá para Tumbleton, a fim de manter a cidade como esse forte protegido dos negros. Mesmo assim, mesmo com esse reforço na defesa, o exército Hightower resolveu atacar após conseguir infiltrar alguns soldados nas defesas da cidade. Durante a batalha, o Lord Dustin liderou um ataque dos seus lobos de inverno contra as forças Hightower, mesmo estando em uma desvantagem de 10-1. Mesmo assim, o Sir Roderick conseguiu matar o Sir Brynden e o Lord Ormond Hightower, antes dele próprio morrer por conta de ter diversos ferimentos. Apesar disso, essa batalha foi bastante equilibrada, com cada lado tendo basicamente 10.000 homens. Porém, enquanto os verdes só tinham um dragão do seu lado, os negros tinham 2 dragões, o Vermithor e o Silverwing, montados pelos bastardos Velaryon, o Branco e o Hughammer, que tinham sido legitimados durante a semeadura dos Jacaerys. Por isso, mesmo com a morte do Sir Roderick e os seus lobos de inverno, os negros pensaram estar ganhos por conta da vantagem dos dragões. Porém, em determinado momento do combate, o Ulf e o Hughammer traíram os negros e se voltaram contra a Rhaenyra, virando a batalha para o lado dos verdes. Os 2 traidores queimaram Tumbleton e permitiram que os verdes saqueassem a cidade. No processo, o Pate Folha Longa e o Sir Garibald Grey também faleceram e a cidade caiu para os verdes. Com essa derrota e essas traições que aconteceram em Tumbleton, a Rhaenyra foi ficando cada vez mais paranoica e desesperada.
ela enviou o restante do seu exército, composto por forças das Terras da Coroa e Homens do Vale, para tentar retomar Tumbleton. Isso eventualmente deu certo na segunda Batalha de Tumbleton, mas se provou um desastre estratégico, já que o seu exército foi quase todo destruído durante esse conflito. Somado a esse fracasso na Campina, a Rhaenyra mandou prender alguns dos seus aliados, como o Lord Corlys Velaryon. E, quando a notícia da queima de Tumbleton chegou na capital, a população ficou desesperada, achando que o mesmo aconteceria com eles. O povo então perdeu a confiança na Rhaenyra e se revoltou, obrigando a rainha a fugir da cidade. Lembrando que aqui eu tô resumindo alguns acontecimentos justamente para não dar tantos spoilers, beleza? A fuga da Rhaenyra levou caos para Porto Real, no que culminou num período chamado de Lua dos Três Reis, onde a plebe meteu o louco e tomou a cidade. Esse episódio culminou em algumas mortes importantes, entre elas a morte de todos os dragões que estavam presos lá no Fosso dos Dragões. Em diferentes partes da cidade, plebeus se declararam reis, levando a capital para uma completa anarquia. Essa confusão só acabou quando o Lord Borros Baratheon finalmente interviu e marchou com suas forças para recuperar a capital. E assim, é um certo mistério porque que o Borros se manteve nas Terras da Tempestade durante quase todo o conflito, sendo que lá no início ele já tinha declarado apoio para os Verdes. Enfim, esse momento aqui marcou a melhor fase para os Verdes durante a guerra, com o Aegon II de volta ao Trono de Ferro, com a Rhaenyra eliminada lá em Pedra do Dragão e com os Verdes tendo uma aparente vantagem para vencer a guerra. Porém, a última ameaça que faltava para o Aegon vencer definitivamente eram os Senhores dos Rios. Isso porque nesse momento do conflito, os Lobos do Inverno já tinham sido dizimados. Porém, os Verdes também contavam com poucas forças para se manter. Basicamente, eles só tinham agora o exército das Terras da Tempestade. Isso porque os seus exércitos aliados, como os da Campina, das Terras Ocidentais e das Terras da Coroa, já tinham sido duramente esgotados durante as outras batalhas. E, ainda mais, havia uma urgência em encerrar o conflito o quanto antes, já que o Lord Cregan Stark estava reunindo forças no norte e o Vale de Arryn ainda tinha reservas para enviar para apoiar a Rhaenyra, mesmo que ela já tivesse morta nesse momento. Enquanto isso, nas terras fluviais, os Tully finalmente entraram no conflito ao lado dos negros. Eles demoraram para entrar na batalha porque o Lord Gruver Tully queria inicialmente apoiar os verdes. Porém, ele era um homem velho e incapaz de liderar suas tropas, e o seu filho e herdeiro, o Kermit Tully, preferia apoiar a Rhaenyra. Por isso, para não desafiar o pai, mas também sem querer apoiar o lado errado da guerra, o Kermit manteve as suas forças neutras lá em Correrio. Porém, após a segunda batalha de Tumbleton e a retomada de Porto Real pelo Aegon, o Lord Gruver acabou falecendo, permitindo que o seu filho assumisse o seu posto como Lord Tully e finalmente declarasse apoio aos negros. Com isso, o Lord Kermit e o seu irmão, o Sir Oscar Tully, se uniram ao Lord Benjicot Blackwood e reuniram 6.000 homens para marchar até Porto Real. Como os três lords eram bastante novos, eles ficaram conhecidos como os Rapazes. Sabendo que os Senhores do Rio estavam vindo, o Lord Borros Baratheon optou por ir na direção deles e os enfrentar em campo aberto, já que os Baratheon tinham uma boa vantagem numérica ao seu lado. Porém, apesar dessa vantagem, enquanto as forças dos Rapazes eram de soldados experientes, os soldados das Terras da Tempestade eram inexperientes e ainda não tinham sido provados em batalha. Eles eram literalmente verdes. Ou quer dizer, não tão literalmente, mas eles eram verdes. Não só porque apoiavam o Aegon II, mas porque não eram maduros. É isso. Então, o conflito entre essas duas forças se deu na Estrada do Rei, que dá nome a essa batalha, que foi, inclusive, a última batalha da Dança dos Dragões. Como tinha chovido muito nos dias anteriores da batalha, ela também ficou conhecida como Bagunça na Lama. Na verdade, essa batalha até me lembra um pouco a Batalha de Agincourt, onde os ingleses também usaram a lama do terreno e os seus arqueiros superiores para vencer os franceses. E foi basicamente o que aconteceu aqui. Os Senhores dos Rios se posicionaram melhor no campo de batalha e quando o Lord Borros atacou, os arqueiros da Lady Alysanne Blackwood castigaram as suas tropas. Isso foi o bastante para uma parte do exército do Borros debandar, o que deixou ele vulnerável para que os soldados Tully e Blackwood atacassem os seus flancos e a sua retaguarda. Foi mais um massacre, com o domínio completo dos Senhores dos Rios. Mesmo assim, como um bom Baratheon, o Lord Borros se recusou a recuar. Ele então enfrentou o Lord Kermit Tully num combate singular e acabou sendo morto.
Essa vitória deixou o caminho livre para os rapazes marcharem para Porto Real com as suas forças quase intactas. Na capital, o Lord Corlys Velaryon e o Larys Strong tentaram convencer o Aegon II a se render e aceitar ir para a muralha, mas o rei recusou porque ele tinha o Aegon III, o último filho vivo da Rhaenyra, como refém e queria usar ele como um escudo para impedir que os negros tomassem a capital. Entretanto, essa recusa do rei em se render levou os seus conselheiros a se voltarem contra ele. E o Aegon II acabou sendo morto, envenenado provavelmente num golpe dado pelo Corlys, pelo Larys e por outros membros do Pequeno Conselho, que entendiam que a guerra precisava acabar. Eventualmente, os rapazes chegaram em Porto Real e foram recebidos com festa pelo povo e pela corte. Porém, logo depois, o Lord Cregan Stark também alcançou a capital com 10.000 soldados e tomou o controle de Porto Real. Ele não se deixou seduzir pela bajulação do antigo conselho do Aegon II e começou uma série de julgamentos na capital para descobrir quem tinha envenenado o rei anterior, o Aegon II, além de tentar formalizar um acordo de paz, instituindo o Aegon III no poder e casando ele com uma das filhas do Aegon II, unindo, enfim, os verdes e os negros no Trono de Ferro. Todo esse processo de julgamentos do Lord Cregan ficou conhecido como a Hora do Lobo. Mas eu já falei deles no meu vídeo sobre a Casa Stark na Dança dos Dragões. Enfim, fato é que a chegada dos rapazes e do Lord Cregan deu fim à Dança dos Dragões. E, analisando essa parte da história, eu fiquei com duas conclusões na cabeça. Primeiro que, mais uma vez, quando a gente analisa um conflito como a Dança dos Dragões, como ele se desenvolveu de fato, nós vemos que todo o processo dessa guerra é trabalhado de um jeito muito mais complexo do que ser apenas uma briga familiar entre a Rhaenyra e o Aegon II, e que não é mesmo sobre quem está certo ou quem está errado. Todo o desenvolvimento da guerra teve muito pouco a ver com os lords acharem se a Rhaenyra ou o Aegon mereciam governar, e sim com os interesses políticos de cada nobre que se envolveu nessa treta. E, como eu trouxe aqui, muito mais do que uma luta entre dragões, essa guerra foi vencida pelas alianças e pelas políticas. O apoio das terras fluviais e do norte foi crucial para a Rhaenyra conseguir vencer, muito mais do que os seus dragões. Inclusive, as principais batalhas que os negros venceram não foram por causa dos dragões. Inclusive, eu acho que todas as batalhas que tinham dragões dos negros envolvidos, eles perderam. E isso pensando que o lado negro tinha bem mais dragões do que o lado verde. O que pesou mesmo para os negros foi o fato de que eles tinham alianças melhores. Agora, pro lado dos verdes, os dragões também conseguiram equilibrar o fato de que eles tinham alianças mais frágeis, com comandantes piores, ou alianças que não funcionaram tanto. Porque, por exemplo, se os Tyrell tivessem apoiado o Aegon e se o Boros Baratheon tivesse agido mais cedo, talvez os verdes pudessem ter tido uma vitória bem definitiva. Porque, por exemplo, com o apoio dos Tyrell, os negros talvez nunca tivessem conseguido conquistar Tumbleton, deixando o exército da Campina livre para marchar para Porto Real. E, se o exército das Terras da Tempestade tivesse agido mais cedo, talvez a Rhaenyra nunca tivesse conseguido tomar a capital como aconteceu. Ou seja, foram as alianças políticas e os exércitos em campo, assim como lordes inteligentes e experientes, que moveram o curso da guerra. Isso fica claro até no final, quando o Lord Cregan chega e consegue encerrar o conflito de uma vez por todas, sem precisar de dragões. Se o Jacaerys não tivesse conseguido trazer os Starks para o seu lado da guerra, o Lord Corlys e o Varys Strong teriam conduzido o final da dança e tudo poderia ter sido bem diferente. Até porque foi o Queen Stark que ajudou a escolher os mentores, né? E quem ficaria como tutor, esqueci a palavra agora, regentes do Aegon III. E se fosse o Lord Corlys e o Larys Strong, as escolhas teriam sido bem diferentes. Enfim, a segunda coisa que eu também percebi é que, embora eu já tenha trazido um vídeo aqui pro canal analisando que ninguém venceu a Dança dos Dragões totalmente, eu acho que tem bem mais argumentos para pensar que os negros se saíram vitoriosos. Não só foi a descendência da Rhaenyra que ficou no Trono de Ferro, como durante a guerra os negros venceram mais batalhas e batalhas mais importantes, além de que foram os aliados da Rhaenyra, como eu trouxe aqui, que ditaram o final da dança e negociaram a paz, especialmente através da figura do Cregan Stark, além de terem escolhido os regentes para o Aegon III também. Mas eu me aprofundo mais nesse assunto no meu vídeo de vencedores e perdedores da Dança dos Dragões, que vai aparecer aqui para vocês provavelmente. No resto, o vídeo de hoje fica por
por aqui. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre essa participação das terras fluviais aí na Dança dos Dragões. É basicamente o único momento da história, junto da Guerra dos Cinco Reis, em que os Lordes dos Rios são realmente importantes. Então é interessante de analisar eles nesse contexto. Enfim, e a Casa Blackwood, eu acho que é a minha casa preferida daí das crônicas, então sempre gosto quando eles participam. E de fato aí os negros, com essa aliança das terras fluviais e dos Starks e do norte de modo geral, conseguiram aí consolidar a sua visão de poder, de certa forma, né? Colocando o Aegon III no trono e decidindo como seriam os próximos anos de conflito. E uma coisa, só pra comentar, pra finalizar, que eu acho interessante também, é que a gente percebe também na Dança dos Dragões como casas menores, entre aspas, também às vezes foram mais influentes do que grandes casas. Aqui eu falei muito mais sobre Blackwood, sobre os Grey, os Frey, os Hightower, do que grandes casas, né? Os Starks e os Baratheon, de modo geral, ficaram muito mais inertes durante toda a Guerra Civil do que casas menores, né? Os Dustin fizeram mais, né, pela Rhaenyra até do que os Starks, então é interessante olhar por esse lado também. Mas é isso, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Deixe no seu comentário o que você acha aí sobre esses temas que eu trouxe aqui. Não deixe de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais. Seja membro.